Obrigado. Bom, então, primeiramente eu gostaria de agradecer à banca avaliadora, composta pela doutora Vanessa Agostini, ao doutor Alessandro Pereira Cardoso também, por terem aceitado o meu convite para serem minha banca, ao meu orientador, o professor Dr. Eric Muchagata, e ao coordenador adjunto, o professor Dr. Jorge Erigoni. E todo mundo também que está acompanhando essa live pelo Zoom aqui ou pelo YouTube, se estiver sendo transmitido. Bom, vou dar início à apresentação do meu trabalho, que tem como título A Biodiversidade Zooplantônica na Costa Sudeste do Brasil, avaliada com o Continuous Plankton Recorder, e é requisito para a formação de bacharelado em Oceanologia da FURC. Bom, os zooplâncton, por definição, são animais que são carregados pelas correntes oceânicas e têm pouca ou nenhuma capacidade de se locomover contra essas correntes. Esse termo foi proposto em 1887, primeiramente por Victor Hansen, e desde então diversos trabalhos apresentam a sua importância na ecologia dos organismos marinhos. Esse grupo apresenta uma biodiversidade muito grande de organismos, por eles ocuparem diversos ambientes no ambiente marinho, desde regiões costeiras a regiões oceânicas, e em toda a coluna d'água. Então, eles apresentam uma maior diversidade entre os organismos marinhos. Eles exercem um papel importante também como consumidores do fitoplâncton, que servem como elos da energia dos organismos fotossintetizantes para organismos de níveis tróficos superiores, como os peixes, as baleias. Como exemplo, a gente tem o exemplo emblemático, que é a baleia jubarte, que se alimenta do crio. Então, eles são importantes consumidores do fitoplâncton, que fazem essa ação fotossintetizante para disponibilizar energia para os organismos de níveis tróficos superiores. Eles são excelentes indicadores de mudanças ambientais porque eles têm um ciclo de vida muito curto. Então, qualquer alteração no ambiente que possa ocorrer, esses organismos eles também vão se alterar junto com o ambiente. O ciclo de vida deles é muito curto, então a resposta é muito rápida às mudanças. Não só as mudanças ambientais, também como as mudanças oceanográficas, já que as correntes oceânicas que distribuem eles e limitam eles aonde eles podem acessar. E eles desenvolvem um papel essencial na regulagem do clima mundial como figura importante na bomba biológica, que é a retirada do dióxido de carbono da atmosfera para o aprisionamento dele no fundo do oceano, que podem acontecer por diversas maneiras, desde o consumo do fitoplâncton, a troca de carapaças dos crustáceos, a formação de casas que em alguns organismos podem acontecer e que essas casas vão acumulando detritos e futuramente, quando esses organismos morrem, eles vão ser levados para o fundo do mar e sendo aprisionado lá, todo esse carbono assimilado por esses organismos. E também pelas pelotas fecais. Tá. E com a necessidade de estudar o zooplâncton por áreas muito extensas, para ter uma noção mais clara de qual é a importância desses organismos a nível global e não só local, como a maioria dos estudos acontecem, que são feitas coletas pontuais em lugares específicos, chave, para o estudo dessa ecologia do zooplâncton, fez com que o Sir Alistair Harder, em 1920, desenvolvesse um equipamento que desse conta de fazer essa coleta por extensas áreas e que toda a comunidade zooplantônica fosse, de alguma forma, registrada por essas longas áreas e
no futuro saber qual seria o seu papel ecológico. Porque a partir do momento que você faz várias coletas sequenciais em uma mesma área, você consegue perceber qual é a mudança que ocorre e o que está fazendo essa mudança acontecer. Ela é uma ótima ferramenta de monitoramento marinho, o CPR, por causa disso, justamente por causa disso, pela consistência na sua amostragem e nos resultados. O funcionamento do equipamento é bem simples, ele é totalmente mecânico, ele não precisa de nenhum cabo elétrico para o seu funcionamento se dá a partir do atrito da água com a hélice que fica na parte traseira do equipamento. Esse atrito com a água vai fazer com que a hélice gire e pelo girar da hélice, ela vai ativar um conjunto de engrenagens que fica dentro de uma caixa de transmissão na parte superior do equipamento. E essa caixa de transmissão vai fazer com que as redes postas dentro do equipamento girem e façam coletas quase autônomas por extensas áreas. Então, a água com os organismos entra por uma pequena abertura na parte frontal do equipamento, de aproximadamente 1,5 centímetros quadrados, e essa água com os organismos é primeiramente filtrada por uma rede que fica dentro de um dispositivo interno do CPR, que está na figura abaixo, chamada de cassete. Esse cassete ele dispõe de duas redes. Essa primeira rede que essa primeira rede verde sinalizada ali, ela vai filtrar primeiramente os organismos da água, fazendo com que a água passe e fixe os organismos, e depois essa rede que foi feita a coleta, ela é sobreposta por outra rede, para assim fixar mesmo o organismo naquele pedaço de malha, e não fazendo com que ele possa percorrer para outros pedaços, dificultando assim saber o local onde esse organismo foi coletado. Bom, na atual década de 2021 a 2030, a ONU lançou a campanha para a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, em que o objetivo é alcançar as 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, chamados ODS, até a Agenda 2030. E na atual década, a ONU colocou como principal foco o ODS 14, que trata sobre proteger a vida marinha. E, com isso, o presente trabalho busca exatamente isso, contribuir para o nosso conhecimento sobre a vida marinha e sobre a preservação da vida marinha, e também buscar indicadores que possam mostrar para a gente o que esses ambientes marinhos vão sofrer com as atuais mudanças climáticas, que a gente já percebeu na última década e vai perceber mais para frente, e como esses organismos zooplantônicos podem nos fornecer informações de como esse ambiente marinho vai responder a essas mudanças climáticas. Bom, então, o presente trabalho ele foi feito a partir de um arrasto com CPR entre o Rio de Janeiro e a Reserva Marinha do Arvoredo, que fica ao norte da ilha de Florianópolis, com uma observação ali que passou entre o canal de São Sebastião. A plataforma continental sudeste brasileira é uma das áreas mais estudadas na oceanografia pelos centros urbanos que ali são encontrados. Ela tem um formato predominantemente côncavo, extensão de 1.100 quilômetros aproximadamente, e tem influência de diferentes massas de águas. Aqui eu coloquei um esquema proposto por Matsura, em 86, que desenha mais ou menos quais são as influências de águas na costa sudeste do Brasil. Ali com destaque para a corrente do Brasil, que é a principal corrente que afeta a costa, trazendo água tropical que fica em superfície, e depois abaixo da água tropical, águas de diferentes configurações, como a água central do Atlântico Sul, a água intermediária antártica, a água profunda do Atlântico Norte e a água antártica de fundo.
Com isso, os objetivos do trabalho são, em geral, analisar a composição zooplantônica e sua distribuição na plataforma continental sudeste e a partir da coleta com CPR, seguido pelos objetivos específicos de identificar as principais espécies presentes nas amostras, analisar a influência dos parâmetros ambientais na variação espacial da composição do zooplâncton e avaliar a existência de assembleias específicas na comunidade amostrada. Bom, a rota do CPR na plataforma continental sudeste foi feita com um Continuous Plankton Recorder cedido pela Australian Antarctica Division, que eu vou chamar de AAD a partir de agora. Foi feita a cobertura de quase toda a região costeira da plataforma continental sudeste, que segundo o Castro vai desde Cabo Frio ao Cabo de Santa Marta. A coleta foi feita de forma contínua, sem que o equipamento fosse retirado da água ou a coleta fosse interrompida, e permaneceu a uma isóbita de até 50 metros, ficando na região chamada de plataforma continental interna. O equipamento foi rebocado pelo navio oceanográfico Atlântico Sul, da Universidade Federal do Rio Grande, no âmbito do projeto Talude, desenvolvido pelo laboratório de Ecomega, da FURG, em parceria com o laboratório de zooplâncton também. Sendo que o CPR teve início a coleta no dia 15 de maio de 2010, às 8 horas da noite, na posição de 22 graus 59 minutos e sul, 43 graus e 10 minutos oeste. Seria em frente à Baía de Guanabara, com término no dia 17 de maio de 2010, às 5h30 da tarde, na posição 27 graus sul, 16 minutos e 48 graus e 23 minutos oeste. Feita a coleta, a rede utilizada foi levada ao laboratório, preservada com formalina, e essa rede foi medida para saber o tamanho da rede utilizada na coleta, e todos os dados de coordenadas do navio também foi tabelados com uma tabela da AAD. A partir disso, foi calculado para cada segmento a posição em que o navio fez aquela coleta. Primeiramente, a gente seguiu uma metodologia da AD com uma combinação de uma metodologia da SAFOS, que seria outra instituição que trabalha com os dados do CPR. Então, a nossa metodologia foi a seguinte: para cada 20 milhas náuticas amostradas com CPR, a gente ia fazer a análise de 10 milhas náuticas, sendo que as primeiras 5 milhas náuticas e as últimas 5 milhas náuticas seriam analisadas, deixando as 10 milhas náuticas entre esses segmentos preservados para a futura análise. Lembrando que existe outra metodologia, que é a metodologia OnSilk, que a contagem é feita dos organismos na rede. A metodologia que eu segui foi a metodologia OffSilk, que segue o padrão de limpar as redes dos segmentos e tirar todos os organismos dessa rede e contar com auxílio de lupa e câmara de Bogorov. A identificação se deu a partir dos capítulos específicos do Atlas do Zooplâncton do Atlântico Sul. Para os parâmetros ambientais, infelizmente, não foi possível a coleta in situ durante o trajeto do CPR, pela falta de equipamentos específicos. Então, foi selecionado modelos oceânicos que, porventura, pudessem disponibilizar esses dados para fazer as devidas comparações ambientais. Para os parâmetros físicos, como temperatura e salinidade, foi escolhido o modelo GLORY 1S2V1, com a resolução de 0,8 graus e 50 níveis de profundidade, para o período de 93 a 2019. E para os dados de clorofila, foi utilizado o modelo GRB, com resolução de 0,25 graus em 75 níveis de profundidade para o mesmo período, de 93 a 2019. Para os dados de batimetria, foi utilizado o conjunto de dados do GEPCO, que é a Carta Geral dos Oceanos Global, que tem resolução de 15 segundos de arco. Bom, adquiridos os parâmetros ambientais de temperatura e salinidade, foi feita um diagrama TS
com o par de temperatura e salinidade para cada local em que o segmento foi coletado. A partir da análise do diagrama TS, foi possível identificar apenas uma massa de água, que seria a água subtropical de plataforma. Mas a gente pode perceber como as configurações na imagem da esquerda, elas não variam muito com o tempo, que seriam os dias 15, 16 e 17, que foi feita a coleta, praticamente seria as mesmas configurações de temperatura e salinidade, assim como a de clorofilo também. O perfil batimétrico ficou com uma profundidade média de 30 metros de profundidade, com uma profundidade mínima de 14 metros no canal de São Sebastião, ao passar pelo canal, e a profundidade máxima de 50 metros ao largo de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A variação de temperatura e salinidade é mostrada no gráfico acima, em que a temperatura sofre uma queda nos últimos segmentos e a salinidade se mantém quase que constante. Já a clorofila A também, elas permanece muito baixa por quase todo o trajeto, tendo um pico mais no final do trajeto a partir do segmento 73. Coincidentemente, esse pico de clorofila bate com a queda de temperatura, mas não foi possível, assim como eu falei no diagrama TS, perceber outras massas de água presentes. Foi contado um total de 4.883 organismos, sendo em 45 taxas, em 6 filos, 12 a níveis específicos, 15 a nível de gênero e 18 a nível superior. A abundância entre os segmentos ficou de 10 a 142 indivíduos por metro cúbico, com a média de 78 indivíduos por metro cúbico. A maior abundância ficou nos segmentos 4 e 76, com 142 indivíduos por metro cúbico e 126,5 indivíduos por metro cúbico, nas proximidades do Rio de Janeiro e de São Francisco do Sul, e as menores abundâncias ficaram nos segmentos 1 e 85, com 27,3 e 10,12 indivíduos por metro cúbico. Respectivamente, é o primeiro e o último segmento. Bom, na composição dos segmentos, o grupo mais abundante foi o copépoda, que representou quase metade da população coletada. Os grupos Cladócera, Apendiculária, Quetognata, Decápoda e Thaliacea responderam por outras 49% da comunidade, restando menos de 1% o grupo Outros, que engloba como anfípodas, ovos não identificados, larvas de peixe, que não teve significância nos segmentos em geral e foi agrupado nesse grupo. O copépoda foi dominante em 30 segmentos, sendo Cladócera dominante em 11 e Apendiculária nos 2 restantes. Bom, as principais taxas espécies encontradas foram, em copépoda, a espécie Temora turbinata e os gêneros Clausocalamus, Oitona, Acártia e Paracalamus. Em Cladócera, a espécie Penillia virostre e Apendiculária, a espécie Oicopleura dioica. Quetognata também foi uma das principais taxas encontradas, sendo que não foi possível identificar a nível específico pelo estado em que os organismos foram encontrados. Os organismos mais frequentes, que apareceram em mais de 70% dos segmentos, estão listados nos gráficos a seguir, como o copépoda Temora turbinata, o gênero de copépoda Clausocalamus, Quetognata não identificado, Zoea não identificado, e os copépodos Oicopleura, a Apendiculária Oicopleura dioica, e o gênero de copépoda Oitona sp, o Cladócera Penillia virostris e o gênero de copépoda Onceia. Os taxas frequentes que apareceram em mais de 40% dos segmentos foram os gêneros de copépoda Paracalamus, Acártia, Coriceu, Calanoida não identificado, os Thaliáceos, Doliolida não identificado, Náuplio de copépoda não identificado, o Decápoda Lucifer e mais um Thaliáceo, a Salpa não identificado.
Feito isso, feita a identificação desses organismos, foi feita uma análise de cluster para agrupar os segmentos em que tivesse as características mais parecidas entre si. Foi encontrado, então, 4 segmentos ao nível de 55% de similaridade, em que esses grupos foram definidos. Aí, a partir da formação desses grupos, foi feita uma análise de escalonamento não dimensional, não paramétrico, que seria o NMDS, em que esses segmentos seriam visualizados em uma forma sem dimensão, mas que com a proximidade deles poderiam indicar certas similaridades entre os segmentos. A gente pode ver no gráfico A a divisão deles no ambiente e no gráfico B como as principais espécies se comportaram entre esses segmentos e na sua separação entre grupos. Foi identificado que a clorofila e a temperatura são os parâmetros ambientais com maior significância na distribuição da abundância dos organismos zooplantônicos, e na figura B mostra mais ou menos a influência em que cada uma dessas taxas ou espécies contribuíram para a localização de determinado segmento no ambiente não dimensional, como é mostrado no gráfico A. Aí, a partir também disso tudo, foi feita uma análise de percentual de similaridade entre os segmentos, em que foi mostrado a média de abundância de cada espécie ou taxa para cada grupo selecionado na análise de cluster. E foi mostrado que apenas a Acartia, o gênero de Acartia, teve significância em apenas um grupo. O restante das espécies ou taxa tiveram significância em mais de um grupo específico do cluster. Eu posso chamar a atenção para Chetognatha, que teve significância em todos os grupos, Clausocalanus, que teve significância no grupo 1 e no grupo 2, Appendiculária Oicopleura-dioica, que teve significância em todos os grupos, mas chamou atenção no grupo 2 pela sua elevada abundância, Paracalanus, o gênero que se destacou no grupo 2 e no grupo 4, a Penillia virrostris, que foi também distribuiu por todos os grupos, mas teve uma elevada abundância no grupo 3, e a espécie Temora turbinata, que também foi significante por todos os grupos selecionados. Bom, então verificou-se que a variação da temperatura e salinidade na plataforma continental sudeste obtida pelos modelos oceânicos parecem estar de acordo com os padrões gerais de outono propostos por Piola para a plataforma continental sudeste, com a presença da água subtropical de plataforma. E destacaram-se entre os copépodas a espécie Temora turbinata, juntamente com os gêneros Clausocalanus, Paracalanus, Oitona, Onceia e Coriceu. O cladócero Penillia virrostris também foi representativo no plâncton, nas amostras UPR. A Appendiculária Oicopleura-dioica também apresentou ampla distribuição, com concentrações elevadas na região norte e sul, e Chetognatha se destacou por toda a área, com 3 aparentes picos de abundância. O gênero Lucifer destacou-se nas amostras próximas a Guarujá e São Francisco do Sul, e a ausência de grandes densidades de lava de decápoda na comunidade, que seria presente nessa região costeira, esteve abaixo, provavelmente pelo período de coleta. Os taliáceos são conhecidos também por características do plâncton tropical, e as diferenças espaciais na abundância de espécies foram causadas principalmente pelo gênero Acartia, Clausocalanus, Paracalanus, e pelas espécies Penillia virrostris, Temora turbinata, Oicopleura-dioica e por Chetognatha não identificado. Como conclusão, o CPR foi eficiente na coleta e amostra dos grupos zooplantônicos e no fornecimento de dados sobre a estrutura da comunidade. Houve predomínio de espécies do holoplâncton, ou seja, aquelas que vivem todo o seu ciclo de vida na coluna d'água, no plâncton, com o copépoda do grupo de maior densidade de biodiversidade,
e que os modelos oceânicos podem contribuir com as análises ecológicas desses organismos. Aqui estão algumas referências que eu utilizei nessa apresentação e outras seguem no trabalho escrito. Eu gostaria de agradecer primeiramente à Universidade Federal do Rio Grande por me permitir cursar esse curso, ao projeto Talude por permitir que as amostras fossem coletadas e também por me permitir embarcar em um de seus projetos, ao Serviço Marinho Copérnicos por disponibilizar os dados de temperatura, salinidade e clorofila, a Chevron por ter patrocinado o projeto Talude, ao Laboratório de Zooplâncton por toda a sua estrutura e professores que me ajudaram bastante, ao Instituto de Oceanografia, estendido a todo o quadro de professores, a AD por ter cedido o CPR, ao GEPCO por disponibilizar cartas batimétricas dos oceanos, ao SAFOS e ao Comitê Científico de Pesquisa Antártica, também por ter viabilizado o empréstimo do CPR e por também auxiliar na metodologia dessas coletas, e a Aliança Global de Coletas com Continuous Plankton Recorder, que também viabilizou esse estudo. E é isso. Muito obrigado. Muito bem, Klaus. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer... Estão ouvindo? Gostaria de agradecer a presença da doutora Vanessa Agostini e também do doutor Alessandro Cardoso. Tá? Foi tudo em cima da última hora, né? Para ontem. Mas fazer o quê, né? Somos oceanógrafos, sabemos como essas coisas funcionam. Né? Também gostaria de agradecer ao Klaus, né, por aceitar trabalhar com essas amostras, né, com esse equipamento, né? Para quem não sabe, esse é o primeiro trabalho realizado com o Continuous Plankton Recorder em águas brasileiras, né? Até então, teoricamente, o Continuous Plankton Recorder era para ser utilizado em águas oceânicas, né? Mas, como a Australian Antarctic Division nos emprestou o CPR para fazer a campanha antártica, a gente estava com ele aqui, teve a saída do talude, nós pensamos, por que não? Vamos fazer uma coleta na plataforma continental sudeste, né? Com todo o risco inerente de estar com equipamento emprestado, né? Esse equipamento custa 50 mil euros e nós resolvemos, então, fazer essa primeira amostragem. Se vocês não viram, então, a amostragem, na verdade, desse cruzeiro começou lá em Cabo Frio e foi até aqui a história da Lagoa dos Patos, mas, infelizmente, não tivemos tempo de analisar as duas redes, até porque o Klaus está começando nessa parte de identificação, todo mundo sabe, né? Os dois aí presentes sabem como é difícil, né? A gente acredita que o trabalho é só computador, né? Até fazer um trabalho de zooplâncton, né? Aí você descobre que 90% do trabalho de zooplâncton é contagem de organismos. O computador vai ser só aquele finzinho, né? E nesse aspecto do trabalho e dos gráficos, o Klaus mandou muito bem, né? Uma coisa só que ele faltou acrescentar para todos, né, é que o Continuous Plankton Recorder ele amostra a mais ou menos 10 metros de profundidade. Tá? Por isso que os dados todos que ele apresentou são referentes a 10 metros de profundidade. Bem, dito isso, né, parabenizo o Klaus novamente pela apresentação e passo a palavra, então, para a doutora Vanessa. Oi, gente, boa tarde. Vou ficar de máscara porque eu estou na empresa aqui, e daí fica passando gente, não posso tirar. Primeiro, né, eu queria parabenizar o Klaus, né, pelo trabalho, pelo excelente trabalho. É o meu companheiro de embarque, minha dupla, né, de embarque. E eu sei, né, da dedicação do Klaus, né, nos embarques que eu participei com ele, né, sei o quanto ele se dedica e quanto ele se dedicou, né, para o zooplâncton.
e pegar, né, o CPR para fazer um TCC, olha, tem que ter coragem, né? Porque os organismos não ficam muito inteiros, já tem toda a dificuldade de identificação, né? E por ser o primeiro trabalho, né? Ser um TCC, né? Então tem uma relevância muito grande, né? E me surpreendeu muito, na verdade, tu ter chegado, né? A nível de espécie em vários organismos, né? Justamente por ser, né, o teu início nessa parte de identificação e por ser com o CPR, né? Eu li todo o texto, né? Fiz algumas considerações, algumas sugestões que eu vou mandar para vocês por e-mail e daí vocês decidem o que vão alterar ou se não vão alterar, tá? São algumas sugestões que eu fiz. Então, eu vou pontuar, né, para ser sucinta, né? Não vou ficar entrando em coisas menores, algumas coisas do texto em si, né? Do trabalho. O texto está muito bem, assim, elaborado, a construção dele, né? Desde a introdução, a discussão, ele flui muito bem. As informações que tu colocou na introdução são muito boas, essenciais, assim. Eu fiz algumas sugestões ali de complementação, algumas frases, parágrafos, talvez linkar um parágrafo ou outro, mas, assim, basicamente, o texto flui. Eu encontrei algumas faltas de vírgula, gramática, alguma coisa que isso sempre acontece, Klaus, isso não é contigo, qualquer pessoa, mestrado, doutorado, vai ler o seu texto e vai encontrar isso, né? Então, algumas coisas que eu vi, eu já fui marcando para vocês verem depois para a versão final, tá? No resumo, começando pelo resumo, então, eu também fiz algumas sugestões e uma coisa que em todo o texto, né, tu vai ter que verificar é a padronização, tá? De, tipo, nomenclatura. Por exemplo, às vezes tu chama de, por exemplo, tu vai falar apediculária, tu tá falando, né, do filo, por exemplo, e tu põe minúsculo. Às vezes tu fala cladócera, às vezes tu fala cladóceros, daí tudo bem, se tu tá falando de modo geral, mas às vezes tá como, entendeu? Como se fosse um nome em questão taxonômica e tu tá escrevendo com letra minúscula. Então, esse tipo de coisa eu marquei, deixei em amarelo, daí tu verifica em todo o texto. Outra coisa que tem que padronizar é que, às vezes, tu usa indivíduos por metro cúbico, às vezes tu usa organismos por metro cúbico, às vezes tu põe essa informação, né, com vezes, né, o ponto, e -3, e às vezes tu põe a barra, né, de divisão, e 3 depois. Então, esse tipo de coisa também, nas figuras, principalmente, que tem figuras de um jeito, figuras de outro, tá? Então, essas coisinhas, assim, de padronização, tem outras coisas que eu anotei para ti aqui, mas daí depois tu olha com calma, né, e vê, né, verifica em todo o texto, né? Tipo, figura também, às vezes tu chama de figura com letra minúscula, às vezes com maiúscula, às vezes abreviado, só para deixar mesmo o texto mais bonito, porque está muito, muito bem escrito. Daí, então, a parte mais importante, né? Vou já direto para os teus resultados, tá? Eu achei muito legal o teu jeito que tu apresentou, né? As informações dos parâmetros ambientais também estão bem apresentados, né? Aí, quando entra na parte do zooplâncton em si, eu sugiro que, por exemplo, onde tu tem ali 142,5 indivíduos por metro cúbico, 126,5, 27,3. Como a gente não tem meio organismo, né, ou 1/3 de organismo, eu sugiro que tu sempre, quando está falando de abundância, né, desses organismos, tu coloque o valor arredondado, né? Em vez de 142,5, coloque 143. 27,3, coloca 27, tá? Isso porque simplesmente uma coisa, uma sugestão que eu acho que fica de uma forma mais correta. Na tua figura, deixa eu só ver qual que é o número dela aqui. Na figura 13, né, eu entendi, né, que tu queria apresentar, então, para cada taxa que tu encontrou, né, tu quis mostrar a abundância em relação ao segmento do CPR. Só que daí, quando a gente chega nas abundâncias daquelas últimas, assim, da última parte dos gráficos, né, que é ali a partir de, deixa eu ver, ali onde tem têmora, eucalanos, onceia, ali tudo ficou muito ruim de comparar, porque ficou óbvio, né? Eu sei que a abundância é bem menor, então acaba que
ficou discrepante em relação ao outro e dificulta muito enxergar. Talvez seja o ideal, em vez de tu apresentar a abundância pelo número que tu botou aqui, que vai até 60, se não me engano, indivíduos por metro cúbico, eu sugiro que tu, para apresentação gráfica, talvez tu ter que transformar esses dados, colocar um log, alguma coisa, para deixar os dados mais próximos, que ainda é possível comparar, mas a gente consiga ver no gráfico as barras, porque nessas últimas tem barras que é difícil de identificar, né, que ela está ali. Né? Então, para não perder informação. Depois, no gráfico... Tá, aqui o dendrograma. Daí quando tu chega no MDS, né, achei super legal, acho que multivariada para a comunidade tem que ser mesmo aplicado, né, tu aplicou muito bem, né. Eu senti falta do estresse. Tu chegou a ver qual foi o estresse do gráfico, da ordenação? Sim. Eu acho que eu coloquei só na legenda da figura e foi 0,2. 0,20. Olhar na legenda, deixa eu ver aqui. É um estresse relativamente alto. Tá, ficou dentro, então. É que meu medo é que eu tivesse ficado acima, né? Porque o ótimo é que fique sempre abaixo de 0,2. Tá, então tá. Eu é que me perdi, que não tinha visto o estresse. Deu uma cortada. Está cortando, Vanessa. Isso é a minha internet. Estou escutando? Tá cortando. Oi, gente, entrei de novo. Eu acho que deu problema na minha internet. Vocês estão me escutando? Estamos. Sim. Está me escutando, Eric? Tô. Oi, gente. O Otávio está me escutando, ok. É porque eu não sei se foi a minha internet ou a de vocês, mas eu caí fora. Escutando. Então, Klaus, ali então no MDS, né, uma coisa que eu achei muito legal, né, tu ter usado, multivariado, que nem eu falei, só acho que tu podia ter explorado mais na hora de discutir, de até apresentar os resultados, né, apresentar a relação com os ângulos dos parâmetros ambientais, né, tem clorofila, profundidade, salinidade, temperatura e os grupos formados, né? Então, tu consegue ver, né, que o grupo 1, por exemplo, esteve mais associado, né, a mais altas temperaturas e mais altas salinidades, enquanto que o grupo 4, por exemplo, ele esteve mais associado a altas concentrações de clorofila e, por consequência, menores, né, temperaturas, que é o que tu mostrou nos teus dados na apresentação, né, mostrou essa relação, tá? Então, eu acho que faltou explorar um pouquinho isso. E daí também entrar com a parte, né, das espécies, dos taxa que tu botou aqui, relacionando com esses grupos, né? Então, talvez dar uma explorada melhor nos resultados, né, na hora de tu apresentar esse teu MDS aqui. Cuidar também, né, que no texto, né, também várias vezes alguns gêneros ou espécies não estão em itálico, né? Então, no gráfico também, se tu conseguir alterar, né, eu sei que tu fez no R, né? Então, alterar para itálico também seria o ideal, tá? Aqui também na legenda da figura, né? Tu botou análise de cluster para comunidade zooplantônica. Normalmente se coloca quando é MDS, põe ordenação da comunidade, né? Porque na verdade tu está plotando ela ali, né? Tu não chegou a fazer nenhuma análise, por exemplo, uma permanova, para testar se esses grupos são diferentes entre si, estatisticamente falando. Fez? Tá. E onde é que estão os valores de... Deixa eu ver aqui. Tá no parágrafo anterior a essa figura do NNDS, mas é no finalzinho do parágrafo. Isso aqui seria onde tu diz que a composição da comunidade zooplantônica foi significativamente diferente dos segmentos. Tá, isso aqui, então, é a permanova. É a permanova, Tá. Talvez colocar...
Eu esqueci de referenciar ali, né? Isso, talvez coloca permanova, P 0,01, F, R ao quadrado, tá? Só para saber que, então, é da multivariada que tu fez, tá? E o que mais? Daí tu chega ali no Simper, né? O Simper, na verdade, o que ele dá, ele faz relação com a abundância, como tu falou, a média da abundância. Mas o que ele significa, na verdade, é o índice de contribuição de cada um desses gêneros, ou desses taxas que tu apresentou, né? Então, é o índice de contribuição para similaridade ou para dissimilaridade, dependendo do índice que tu utilizou. Então, talvez também colocar como índice de contribuição seja mais correto, né? Outra coisa, tu fala taxa barra espécie, né? Taxa é plural, taxon é singular. Então, tu pode deixar taxa para todos, não precisa botar barra espécie. E quando tu quer se referir a um só, né? Tu fala taxon. Então, porque na verdade, quando tu fala taxa, tu já está incluindo espécie, ou gênero, ou qualquer grupo que tu tenha colocado aqui. Então, não tem necessidade de tu botar barra espécie. Na discussão, tá? Também tá muito, muito, muito legal, né? Tu botou várias referências interessantes. Isso é sugestão, tá? Tem tudo a ver com o Eric. Eu sempre gosto de apresentar o ponto de vista do trabalho antes de iniciar, citando referências de outros trabalhos. Então, aquele teu parágrafo 3, eu passaria para o início e depois viria falando sobre a plataforma, sobre as massas de água e tal, né? Para elencar o teu trabalho primeiro, tá? Mas é sugestão, não é nada de importante, né? E só tem mais alguma coisa que na verdade, uma sugestão também, né? Como tu usou o R, né? Que também para um trabalho de conclusão de curso, né? Eu sei que o R, às vezes, pode ser um pouco chato, né? Até porque a gente tem a questão de montar os scripts e tal, né? Então, isso tem que levar muito em consideração tu ter usado, né? Convencer o Eric a usar o R, que também é outro milagre. Mas eu acho até que se tu tem os scripts prontos, seria bom botar em anexo como tu botou os demais dados do Cruzeiro, porque isso vai auxiliar, por exemplo, outros alunos ou outros trabalhos que vão ter que fazer o mesmo tipo de análise e tu já tem o script prontinho. Daí a pessoa até te cita. Então, eu te sugiro que tu tem os scripts em bloco de notas, né? Dá um print e coloca os scripts lá. A Letícia acho que vai gostar bastante. Então, é isso que eu tenho para falar, né? Eu vou mandar a versão escrita com as minhas considerações para vocês, daí vocês decidam o que querem alterar ou não, né? Mas, assim, queria te parabenizar, né? Um trabalho excelente, como eu disse, né? Trabalhar com CPR, analisar nível de espécie, rodar as análises no R, e rodou todas as análises de forma correta também, né? Que também não é fácil escolher qual... Importante, né? Estatística. Não só rodar, né? Tal, né? Quando a gente trabalha com comunidade, é muito dado, então, às vezes, a gente fica perdido de como vai analisar. Então, achei isso muito legal, né? Para um trabalho de conclusão de curso excelente, tá? Então, essas são as minhas considerações, né? Daí, vou mandar o trabalho para vocês e qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem e a gente conversa daí. Tá bom? Muito obrigado, Vanessa. Doutora Vanessa. Tá. Oi, Vanessa. Muito obrigado pelas considerações. Você sabe que de uns anos para cá eu estou deixando o pessoal se virar mais, né? Com relação a essas correçõezinhas menores, né? Até para que eles ouçam de vocês, da banca, né? Porque parece que santo de casa não faz milagre, né? A gente fala, faz, arruma, faz, padroniza, ajeita essas coisinhas, mas faz parte, né? E se eu fosse pegar até onde o ponto que eu queria, o Klaus ia ter que esperar até o ano que né? A questão do R é uma coisa que ainda estamos discutindo ainda. Vamos ver isso. Bem, gente, então, obrigado. Eu passo a palavra, então, agora para o doutor Alessandro, né, que tem um conhecimento bom na área também, embarcou já nesses perrengues aí do talude. Acho que você embarcou, né, Alessandro? Não, no talude eu não cheguei a embarcar. Eu embarquei aquele para a África, lá, da África. O nome mais. Que é pior ainda, né, o Comissão Transatlântica.
Exatamente. Então, tá, então, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer ao Klaus e ao Eric aí pelo convite, parabenizar o Klaus pelo trabalho e realmente por tudo que a Vanessa já falou, um trabalho bem árduo, bem trabalhoso mesmo, né? De análise. Mas eu imagino que o Eric goste bastante de ti, porque colocar um embarque ali com o CPR e tal, que o CPR vai na água e aí a gente vai dentro do navio, é bem mais tranquilo. Ele me botava em outras frias aí, 30 dias embarcado, estação de madrugada, então acho que ele gostava mais de ti do que de mim. Mas então isso aí a gente releva. Klaus, assim, ó, teu trabalho eu gostei do teu trabalho. Eu sou mais da parte, eu sou muito mais focado na parte experimental do que na parte ecológica. Mesmo quando eu trabalhava com zooplâncton, eu trabalhei muito tempo com a parte experimental. Então, algumas coisas, eu pontuei algumas coisas aqui para vocês discutam depois, tu e o Eric, para ver o que vocês aceitam disso tudo aí, tá? Quando eu peguei teu trabalho, a primeira coisa que eu vi para ali o título do teu trabalho. O que eu imaginei do teu trabalho? O primeiro trabalho com o CPR. Primeiro trabalho com o CPR, o que esses caras estão inventando? Eles vão comparar esses dados de CPR com... É uma zona super conhecida, tem muito dado, né? Então, eles vão comparar com dados de coleta de rede multinet, de todo tipo de rede, para ver a efetividade do CPR nessa zona. E aí, lendo o teu trabalho, eu comecei a buscar isso aí, então eu acabei não encontrando isso aí, principalmente lá na parte da discussão, tá? Mas assim, a parte de resumo ali eu achei bem legal, teu resumo achei bom. A tua introdução na apresentação, eu achei ela muito boa, porque lendo a tua introdução no teu trabalho ali, aí é uma coisa mais minha, assim, o que eu sempre penso, todo trabalho a gente vai querer publicar ele em alguma forma. O TCC é uma forma legal e tudo, mas ele é uma coisa que fica muito restrita e é uma literatura difícil de ser citada. Claro, pelos colegas que vão vir ainda trabalhando na Oceano, tranquilo, se cita uma monografia, mas um trabalho científico a gente não consegue. Então, o que eu achei a tua introdução? Tu faz uma descrição ecológica, oceanográfica bem grande, bem detalhada. Eu até gostei de ler, que fazia bastante tempo que eu não lia as coisas oceanográficas, então eu achei legal de ler, voltar a ter o contato assim, forte com a oceanografia. E aí eu achei alguns períodos assim, tu dava uma mudada de foco na introdução, assim, dava uma quebrada de um assunto para o outro, assim, então aí fica meio truncadinho, assim, um pouco. Mas é tudo questão de ajuste, só que na minha visão, assim, daria para te dar uma reduzidinha, assim, dar uma focada mais na questão do plâncton, do CPR, então já pensando numa futura publicação, porque é um trabalho pioneiro no Brasil, então eu acho que vocês têm uma grande oportunidade na mão aí, né? Algumas outras questões, a questão de formato mesmo, ali tu termina a tua introdução, tu entra na área de estudo, pegar essa área de estudo, joga para dentro da tua metodologia, porque tu vai começar a explicar onde tu trabalhou, então jogar ela para dentro. Isso eu vou te mandar tudo depois, tá? Nem esquenta em anotar isso aí, que tá tudo anotado aqui. É que eu sou meio antigo, eu anoto tudo na minha agenda, que eu vou escrever, depois eu passo para um texto com um pouco mais de decência ali no Word, tá? Uma outra coisa ali que eu achei, tu descreve muita coisa das massas de água, elas obviamente são muito importantes no teu trabalho, só que mesmo à medida que tu vai querer que o teu trabalho vá ser lido por pessoas que estão chegando na mesma fase que tu ali, no caso de conclusão de curso, ou alguém que já terminou, é uma informação que ela já está, a pessoa que está lendo já está embasada, ela já tem um conhecimento prévio dessa questão das massas de água. Então, talvez dê para te dar uma reduzidinha nessa questão aí de descrição das massas de água e tal, porque tu usa ela bastante depois, tu vai usar ela na tua discussão, obviamente. Então, tu tem que citar elas, mas talvez com um pouco menos de descrição. Uma outra coisa que eu notei ali, acho que foi na página 12, ali no segundo parágrafo, a questão do tempo verbal ali, que tu fala... Deixa eu ver se eu achar aqui na página 12...
É mais a questão do tempo verbal, porque são coisas que tu fez, então fica ali que será, ou... Deixa eu achar aqui o ponto certo aqui para te... Aqui na página 12, que tu fala ali no segundo parágrafo, que a rede é desenrolada. Então, é só um cuidado mesmo de questão de tempo verbal, porque a rede não estava sendo desenrolada, já foi. Então, são coisas pequenas, assim, mas é só tomar cuidado ao longo do texto, como algumas outras coisas que a Vanessa pontuou também ali, bem interessantes, tá? Na questão dos teus resultados, teus dados oceanográficos ali são interessantes, uma pena não ter uma amostragem junto no navio, né? Que faria uma boa diferença, porque aí é pontual, é o ponto que tu está coletando com a amostra do ponto, do dia e da hora, isso faz bastante diferença, mas o teu range ali de período de tempo para o modelo é bem grande, então acho que funciona bem também. A Vanessa já tinha comentado aquele gráfico de abundância ali da página 23, que a gente já não consegue... A gente não consegue visualizar nada, praticamente. São barras muito pequenas e abundâncias pequenas. Então, até isso pensando em questão de publicação mesmo, né? Dar uma mexida nisso aí, tentar usar os mais abundantes e alguma coisa que tu ache muito... seja necessária, dar uma focada mais na questão no texto, de repente, não graficamente. O que me chamou bastante atenção quando eu comecei a ver os resultados, nossa, tem muita coisa não identificada. Aí eu fiquei pensando, é uma zona bem conhecida, mas aí eu pontuei outra coisa também, né? Agora que eu fiquei sabendo que tu está começando também na identificação, a outra coisa é que o CPR realmente ele castiga um pouco os organismos, fica mais complicado, e tu não tem um cara que eu e a Vanessa tivemos ao nosso lado ali, que era o Valdemar, que era assim, tipo, o pai de todos. Então, isso com certeza da minha parte, está completamente perdoado os não identificados. Depois que eu comecei a ler, eu anotei e eu disse, não, mas isso aí não tá... Isso a gente pode dar um bom desconto aí pro Klaus, porque o cara tá sem o grande expert no assunto lá. Então, vamos ver aqui. Na questão da tua discussão, ela tá boa ali, tu tá discutindo bem teus dados. Eu senti falta do que eu queria ter lido a partir do teu título e eu acabei não lendo, que era a questão do comparativo com os dados de coleta de rede. Ver se esse teu dado de CPR para essa época do ano, para essa profundidade, se ele realmente tem uma correlação com dado de outras coletas de projetos. Essa zona costeira se coleta amostras desde muito tempo. Imagina, na FURG nós começamos com a Mônica, isso em idos dos anos 70, 80. Então, a gente tem muita coisa. Então, eu acho que talvez na discussão valesse a pena englobar alguma coisa para confirmar o teu resultado. O teu resultado é muito legal, tu tem muita coisa legal do resultado do CPR. Então, isso só confirmaria. Tu pode usar dados desses caras velhos, que nem o Eric, assim, que é um cara velho. Eu e a Vanessa somos novos. O Eric que é mais velho, aí tu pode usar o dado desse pessoal mais antigo para fazer essa questão que eu acho que ficaria bem interessante, esse comparativo com os dados mais pretéritos ali do pessoal que trabalhou ali. E então, acho que isso validaria bastante a tua questão do uso do CPR, que é uma ferramenta que, se o pessoal não pedir de volta, seria muito interessante seguir utilizando para ter um dado aí de longa duração, né? Uma série de longa duração para começar a discar mais gente aí a ter esse dado na mão. Bom, de minha parte, era basicamente isso aí, era mais essas considerações gerais, assim, um pouco que eu achei que faltou essa questão de comparativo mesmo, e te parabenizar novamente aí a ti e ao Eric pelo trabalho, tá? Um trabalho que eu acho que tem bastante potencial aí para vocês darem uma trabalhada nele e tocar isso aí para frente aí, publicar isso aí, provavelmente, não sei se tua ideia é mestrado, doutorado, e tocar para frente aí a vida nessa linha de trabalho aí. Tá bom, Klaus? Obrigado. Valeu. Estou no silencioso aqui, falando para ninguém. Obrigado pelos comentários. Né? Como eu disse, existem alguns ajustes finos que, se a gente tivesse
mais tempo, mais interação, né, com o aluno, seria diferente, né? Então, mas a gente tem que botar um ponto final nesse TCC do Klaus, né? Porque fica recorrente, né? Vem, vai, para um tempo, aí as pessoas têm que tomar conta da vida, têm que se preocupar com a Covid, né? Então, face às adversidades que nós estamos vivendo hoje, né? Eu tive que tirar um pouco a mão também das exigências da correção. Quanto ao comentário de que foi bonzinho com o Klaus com relação a você, bicho, esse cara é um camelo lá na Antártica, viu, velho? Ele fez a amostragem, ele conduziu o preparo do CPR, tu deve ter visto, o preparo do CPR é uma coisa... É osso. É cruel, né? A ideia é o seguinte, a gente usou esse CPR emprestado, mas nós já temos o nosso próprio CPR. Legal. Só que como o CPR foi comprado pelo INCT-APA, né, a gente está deixando ele exclusivo para a Antártica, até porque tem toda uma série de vida útil de cabo, vida útil de consumíveis, né, que se a gente começar a desgastar isso no Atlântico Sul, a hora que a gente for para a Antártica, a gente corre o risco de perder o equipamento. Claro, isso aí é... Então, a gente está com uma série boa lá na Antártica já, de 5 ou 6 anos seguidos, né? A gente ainda não tinha visto como é que ficaria esses resultados da plataforma, né? Até a hora que o Klaus conseguiu chegar em algumas identificações a nível de espécie, foi realmente gratificante. Nós não temos o Valdemar, mas eu não sei nem se com o Valdemar seria possível, porque uma coisa que o Klaus não falou, e eu até falo, acho que o Otávio está aqui presente, não, o Otávio não está mais, mas que eles têm que apresentar, eles têm que mostrar na metodologia o que acontece com a amostra. Isso eu senti falta de ver uma foto do bichinho esmagado ali, destruído. Se você pensar, assim, eu gosto de falar que é roadkill, sabe? Quando aquele bicho é atropelado e fica com as marcas de pneu, o bicho na CPR é a mesma coisa, só que ele fica com os quadradinhos. Né? Pra você ter uma ideia, não dá para identificar organismo mole como ketognato, não dá para identificar. Não, aí já... Né? Só se for que nem o Shahid, né? Que vai olhar pigmento de olho, número de gancho, mas não vamos assustar ele agora, deixa ele... não, deixa para depois, não faz isso agora. Deixa ele entrar no ritmo, né? Estou tentando convencer ele Eu gostei dos gráficos, sabe? A concepção dos gráficos é todas do Klaus, né? A grande maioria. Os gráficos da mesma escala, com aqueles pontinhos lá, eu que pedi para ele fazer, até porque ele poderia botar numa tabela, mas falei, deixa gráfico só para mostrar mesmo que é pontinho aqui, pontinho ali, aonde que o bicho está ocorrendo nos segmentos ali. No seu segmento, né? Tipo, realmente, não dá para ver, né? Um organismo fica nada. Um pontinho mínimo. Mas, assim, eu estou tentando convencer ele a seguir nessas amostras, pegar a outra seção, que daí ele vai ter variação de massa d'água. Se vocês olharem naquele gráfico de TS, você nota que a água fria está subindo. E ele tem todo aquele caminho até o Arvoredo. Até o Arvoredo, não, até Rio Grande. Né? Isso é interessante. E, assim, eu acho que está bem bacana. Assim, eu não me lembro de nenhum trabalho que seja quase sinótico, né, com dados oplantônicos, e a forma que ele aproveitou esses dados de satélite, né, de modelos. Até falei para ele, procura que, de repente, você tenha imagem de satélite do dia da sua coleta. Que aí você pode pegar esses dados basicamente reais, né? É uma pena não ter o dado real, né? Porque o dado real seria perfeito ter o dado real, mas... Com certeza. Os mas do embarque, né? A gente poderia ter, mas aí não deu. Que aí quando você vê, a gente tá cruzeiro de oportunidade. Foi a Exatamente, volta do navio.
É isso aí, onde dá, né? Ó, deu, vamos botar, vamos. E os caras estão, não, queremos voltar para Rio Grande, não inventa de botar, ligar termossal, de um monte de coisa, não. Aí joga o cara do navio junto com o CPR, né? Vai junto. Né? Mas eu acho que ele está de parabéns, né, por isso. Bem, no mais, agora, nós três, eu não sei se o Arigoni está aí ainda. Não, nós três temos que entrar em uma outra reunião, que a gente vai discutir agora o destino do Klaus, se ele ingressa no mestrado, que ele já está aprovado no mestrado. Ah, já tá. Já está aprovado. Ou se a gente bota ele mais 6 meses aí para melhorar tudo. Eu vou abrir aqui uma sala, acho que no Jitsi, alguma outra coisa, rapidinho, porque eu não consigo abrir 2 salas. A não ser que alguém... Beleza. Tá? Pelo Skype, né? Deixa eu ver. Mandei o link aí para você, Alessandro, e para você, Vanessa, em privativo.
Aí, seu Klaus. Bem, Klaus, aquela coisa, bicho, lamento te informar, mas acho que você vai ter que fazer um mestrado comigo mesmo. Olha só. Entende? O pessoal, então, considerou o seu TCC aprovado, tá? Você vai ficar com uma média final de 9,7, tá? Então, parabéns, né? Acho que você foi muito bem e agora é começar a correr atrás do tempo perdido para fazer o mestrado agora. Isso aí. Estou pronto. Parabéns. Parabéns, Klaus, mais uma vez aí pelo trabalho. Tem alguma coisinha aí que vai ter que dar uma trabalhada aí, mas aí é você sentar os dois aí, bater um pouquinho de cabeça e as coisas vão andar aí, vai ficar um trabalho bem legal. Deixar. Aceitarei as correções e sugestões, tá bom? Que bom, Klaus. Que bom que eu não sabia que tu tinha passado no mestrado. Fiquei bem feliz que tu vai fazer. E qualquer coisa, daí, se tiver alguma dúvida no que eu coloquei, também é só me chamar, né? Mas arrumando essas coisinhas vai ficar bem, bem legal. O Klaus tem agora 5 dias para aplicar essas correções. É tudo a toque de caixa. Então, você comemore daqui a 5 dias, Klaus. Beleza. Tá certo, gente? Então, se o prazo tá rápido, vou tentar passar isso aqui hoje e já mandar, então. Tá, gente, eu agradeço. Tranquilo. Eu vou passar para você, Alessandro, e para você, Vanessa, a ata para vocês inserirem a assinatura, vocês me retornem, eu pego com o Klaus também, e aí a gente entrega lá na coordenação, tá bom? Ah, beleza. Estou mandando por e-mail agora, elas, tá? Tá, tranquilo. Manda aí que a gente já te retorna. Então tá, gente. Obrigado, hein? Então tá, gente. Tá Obrigado, bom. Klaus. Tchau, Parabéns gente. mais uma vez. Obrigado a todos. Parabéns, Valeu. Klaus. Boa tarde. Valeu. Opa. Boa, Clauzinho! Boa! Parabéns!